tapa no pé. E vocês têm mais que se orgulhar mesmo, porque é uma cultura incrível, assim. Foi realmente... Obrigada, gente. Você falou nisso agora e o que eu acho engraçado é que a gente que mora na capital e quem mora, por exemplo, em Olinda, na região do Carnaval que a gente chama Antiga Olinda, que é o sítio histórico, tem um outro amor que se chama Homem da Meia-Noite. Aí tem que ser uma prática só do Homem da Meia-Noite. Aí você vai... Gente, minha primeira monografia, eu falei a respeito deles. Então eu tive que fazer pesquisas, né? Entrevistar algumas pessoas. Gente, eu vi idoso chorar ao falar desse boneco que não é boneco. Então, assim, é mais ou menos o que a Alice falou. É uma paixão muito maior do que eu tô falando aqui. Parece que é um filho, parece que eles humanizam agora, né? Mas alguém, gente... Urano, você gosta tanto de falar? Tá por aí? Tô, claro. Dancei o frevo aqui. A moça de lá de baixo, do apartamento de baixo, está achando que eu sou doido, que eu tô pulando aqui. Não deu culpa. Eu curto muito isso. Eu não perdi um carnaval na Bahia. Mas eu gosto de frevo, maracatu, o Homem da Meia-Noite, o Bloco do Batata, o Bloco do Bacalhau. A Urano sabe até os nomes, hein, gente? Eu gosto disso sim. Eu fui num show da Lia de Itamaracá. Lia. Ih, cortou. Eu tenho muito... Meu pai é cearense, meu pai é nordestino. Não, então, estou dizendo, gosto das coisas pernambucanas. Tem muita coisa a ser contada no Nordeste brasileiro. Obrigada! E um baiano falando isso é um elogio. Tem uma rincha, viu, gente? Baiano e pernambucano, que é uma rincha besta que eu não sei porquê. É isso. Obrigada, Urano, então, por compartilhar. Então é isso, gente. Não sei se mais alguém quer, mas só tenho a agradecer. Obrigada aí pela participação de vocês. Obrigada por ferver nosso sábado logo cedo. Nossa, com certeza. Agora a gente vai ler o livro de outro jeito. Agora todo mundo com um sorrisão no rosto. É assim que se aumenta o poder de presença. Ele gera um campo energético de alguma frequência vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver, do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver à presença da luz. Vamos parar aqui que a gente já leu bastante coisa, né? Discutir um pouquinho. Gente, a primeira... Deixa eu voltar lá. Porque eu achei que o primeiro parágrafo tinha tudo a ver com o que a gente estava falando. Peraí, deixa eu lembrar aqui onde é que foi. Pensei a mesma coisa, até com a prática de hoje. Exato! Né? Cadê? Impressionante. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres de tempo. E tipo assim, foi exatamente o que a gente sentiu agora, há pouco tempo, né? É por isso que eu falo assim, a dança, como ela é poderosa, sabe? O problema é que ela tá sendo usada muitas vezes como aquilo que ele falou um pouco mais pra frente, de uma forma de fuga do ego, de fuga do sofrimento, ao invés de uma ferramenta para trazer consciência, né? Tá naquele caso de uma inconsciência superficial que ele falou, a fase 1, nível 1 de inconsciência, sabe? É a inconsciência comum, né? E a inconsciência profunda que falou. Isso. Então, enfim, por isso que eu sou tão a favor de... Eu foco tanto nisso, assim, nessa coisa da respiração, da gente, né? Que eu achei lindo de ver que a minha aluna já trouxe isso pra aula. E
realmente a respiração, quando a gente tem essa visão, né, de consciência, de momento presente, e a gente traz isso para a dança de uma forma consciente, como a nossa dança muda e como a nossa vida muda a partir desse tipo de prática, né? Porque aí a dança se torna uma prática espiritual e não uma ferramenta ou uma como é que eu posso falar? Um objeto de fuga, né? Assim como sair para fazer compra, usar droga, né? Que eu vejo um pouco essa diferença que eu comentei antes do carnaval, por exemplo, desse carnaval de Olinda que a Dani trouxe, e do carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Aquelas grandes produções, aquele povo doido, aqui de São Paulo também, que eu moro no centro, eu vejo o que virou o carnaval. É evidente que ele virou assim, uma necessidade, uma fuga que as pessoas usam, mas parece que elas esperam o ano inteiro, guardam o ano inteiro para explodir no dia do carnaval, na semana do carnaval, no mês do carnaval, que agora já virou até o mês, né? Porque não cabe, não dá para explodir em uma semana só, precisa explodir o mês inteiro, porque guarda tanta coisa. E é diferente, por exemplo, quando a gente vê um carnaval desse, né? Que a gente não consegue ficar parado, você não consegue pensar em nada, não existe tempo. Por mais cansado que a gente estivesse, eu ficaria ainda dançando mais uns 20 minutos aqui, por mais cansado que eu estivesse. Terminou que eu tive que ligar o ventilador, porque eu já tava assim, ó. Mas eu podia continuar, entendeu? Não tinha tempo ali. Eu não sei se passou 10, passou 5, passou 20, sabe? Então é essa magia assim, que a dança pode nos proporcionar e que infelizmente ela não tem tido esse papel, não tem tido esse espaço, né? Mas é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Dar mais do texto mais pra frente também? Achei bem profundo, assim. Nossa, poderiam aliar esse tipo de prática, dança, por exemplo, nos tratamentos, né? Por exemplo, de depressão. Não dá gente sofrendo, mas se a pessoa parar 10 minutos na casa dela, ligar um rádio e dançar, né? Sim, ela já iria ajudar o cérebro dela a produzir um pouco daquele hormônio que ele não está conseguindo produzir, né? Puxa. Eita, tá ligado? Alô? Eu só queria ver se vocês pensam que nem eu, porque assim, ontem mesmo eu tava procurando um pouco, eu tava muito ocupado esses dias, e como eu passei na faculdade agora, eu tava procurando. Ah, obrigado, gente. Tava procurando os documentos, aí eu dei uma parada, porque antes eu assistia direto, coisa de meditação e tal, mas aí deu uma parada e ontem eu fui voltar. E aí a monja falou um negócio, ela falou que na verdade existe uma só, mas ela falou que o mundo pode ser duas coisas, o que a gente vê e o que ele é. E o que a gente tenta fazer é viver o que ele é e esquecer o que a gente pensa. Porque às vezes o que a gente pensa não é exatamente o que é, então não dá para viver de fantasia. Então aí eu vi esse negócio de inconsciência. Será que o que a gente pensa é essa tal de inconsciência que ele fala? Muito possivelmente, né? Muito possivelmente. Pode falar. Não, depende do quanto você está realmente no presente, né, das situações, né? Ou você está no automático. O que a gente está vivendo é o mesmo, é como a gente enxerga, né? Então depende do quanto você está presente na sua vida, nas coisas que você faz, nos seus sentimentos, nas suas relações, né? Ah, tá. Eu acho, Otávio, que é o seguinte, o que ele fala da inconsciência é o ego, assim, né? Quando a inconsciência acontece quando o ego é dominante. Então, quando eu me identifico com o ego. E o ego tá ligado aos meus pensamentos, aos meus julgamentos. Então, essa história que você comentou do mundo que a gente pensa, são os julgamentos que a gente faz do mundo, né?
Qual que é o trabalho de trazer consciência? É perceber os pensamentos, então me enxergar como aquele observador dos meus pensamentos, dos meus julgamentos, e conseguir tirar eles da minha frente, para enxergar o mundo como ele é, entende? Então eu gosto muito de pensar como uma lente. Então é como se a inconsciência, os pensamentos, o ego, fossem um óculos escuro, que eu tô o tempo inteiro com ele. Ele tá lá, eu tô enxergando o mundo, mas eu tô enxergando ele mais escuro, por exemplo. A partir do momento que eu percebo que eu tô com óculos, os julgamentos, o ego, e eu tiro ele, e eu vejo o mundo com outras cores, é o momento que eu tomo consciência. Que essa inconsciência do nível 1 aí, ou do nível 2 até, sai. Entendeu? Alice, e aí eu acho que aí a meditação entraria também para ajudar nesse processo, né? Exato, porque a meditação é exatamente esse exercício de se colocar como observador, né? Todo trabalho de consciência, a consciência é aquela que observa, né? Tem uma frase no yoga que eu sempre trago para mim, é isso. Eu sou a consciência que observa. Eu até pensei em postar, esses dias eu pensei em fazer um postzinho, eu preciso fazer isso, colocar isso. Se você observa os seus pensamentos e se você observa a sua respiração, quem é você? Você é aquele que observa, entende? Então, e a meditação é exatamente quando é um exercício que a gente se coloca quanto observador. Então, é aquele exercício que a gente treina a nossa consciência a estar mais presente do que o nosso ego. Treina a tirar esse óculos, que é pesado, né? Difícil tirar ele às vezes. Nossa senhora. Insiste em cair toda hora. Oi, André. Eu tenho até uma imagem que olha só como o pensamento é uma coisa impressionante. Eu pensei também em fazer uma coisa muito parecida com o que você falou, mas com outra frase. E eu tenho uma imagem que é uma pessoa sentada numa cadeira atrás de um olho, dentro de um olho. E aí, no começo da semana, não sei o que foi que eu li, não sei se foi o I Am ou foi alguma coisa que eu li, que falava, sabe isso que você está pensando a respeito das coisas, o que você está sentindo agora, tal? Então, você é o ser que está atrás disso. E é mais ou menos o que você falou. Gente, como tudo assim converge. E eu tenho essa imagem já faz algum tempo que eu venho pensando isso, só que eu, Andréia, não sinto exatamente assim. Então eu não consigo formular a frase de uma forma que para mim seja o que eu quero, entende? Porque eu, Andréia, estou muito mergulhada nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, na minha raiva, nas minhas frustrações. Então, várias vezes eu pego essa imagem e fico pensando nela e tento escrever, aí guardo para depois. Porque eu não tô atrás ainda, sabe? Eu tô muito envolvida em tudo que eu vejo, como eu sinto. Podemos dizer que estamos livres do tempo. Mas ainda tenho de pagar as contas e sei que vou envelhecer e morrer, exatamente como todas as pessoas. Como posso dizer que estou livre do tempo? As contas de amanhã não são um problema. A degeneração do corpo não é um problema. A perda do agora é o problema, ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em um problema pessoal e em sofrimento. Perder o agora é perder o ser. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica tanto do passado quanto do futuro. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que você possa imaginar. Em casos muito raros, essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical, de uma vez por todas. Quando isso acontece, normalmente é através de uma completa rendição, em meio a um sofrimento intenso. Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-la. Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência,
passamos a viver em um vai e vem entre a dimensão do tempo e a presença. Primeiro você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora. Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é presença, mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio antes de desaparecer outra vez. Depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, oscilamos periodicamente de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a ele. Por fim, a presença se torna o estado predominante. A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas do modo breve e acidental, em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, mas somente entre diferentes níveis de inconsciência. A inconsciência comum e a inconsciência profunda. O que você quer dizer com diferentes níveis de inconsciência? Como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre as fases de sono, em que sonha e que não sonha. Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acordada, se alterna entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática do fundo ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação porque ela já faz parte da nossa vida normal. Da mesma forma que você... Peraí, gente, eu me perdi, só um segundinho. Muitas pessoas usam... perdi. Da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo no fundo, como um zumbido do ar-condicionado, até ele parar. Quando isso acontece de repente, ocorre uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão, ou até mesmo o ato de fazer compras como anestésicos, em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, se feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão ou dependência. E tudo que se obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as pessoas vão mal, quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior.